Bom dia, pessoal! Vamos começar mais um Papo de Quinta hoje. E o vídeo de hoje, aproveitando o mês das crianças, aproveitando que sábado passado foi Dia das Crianças, vamos falar sobre como fazer um rodízio de brinquedos, como aproveitar melhor cada categoria de brinquedos que se tem em casa. Oi pessoal, nós somos aqui do canal da Praticidade, eu sou a Jéssica. Eu sou a Graciele. E hoje, aproveitando que esse é o mês das crianças, a gente vai falar sobre como organizar um pouco o cantinho de brinquedos. Se tu tem muitos brinquedos na tua casa, não sabe como fazer o teu filho brincar mais com esses brinquedos, se tu acha que ele não aproveita tanto os brinquedos que tem, se tu acha que precisa descartar alguns brinquedos só que tu não sabe nem quais que vai descartar, porque tu não sabe ao certo quais que teu filho gosta, quais que ele não gosta, com o que ele vai brincar, o que ele vai sentir falta. Tu já fez o processo de descarte dos brinquedos, vocês já revisaram, mas mesmo assim tu ainda acha que tem muito brinquedo dentro de casa. Ou realmente, meu filho não consegue acessar os brinquedos da melhor forma possível. Hoje a gente vai te mostrar um jeito de como aproveitar cada categoria de brinquedo da sua melhor forma e como deixar bonitinho e organizado dentro de casa também. Nós montamos um cenário aqui, essa aqui não é a nossa sala real de brinquedos, nós simulamos um espaço para poder discutir um pouco a respeito disso, para poder trazer exemplos práticos também de como organizar e solucionar esse problema então da quantidade de brinquedos e também do aproveitamento deles. Sim. E nós simulamos essa parte aqui com vários brinquedos, vários do mesmo tipo, da mesma categoria. Explica pra nós um pouquinho, Jéssica, o que isso pode dificultar na hora da criança brincar? Aqui a gente tem vários tipos de brinquedos, a gente pegou de tudo um pouco, só que alguns pontos que eu vejo que talvez fique um pouco inacessível para criança ou um pouco disfuncional. Tem muitos brinquedos em pacotes, tem muitos brinquedos em saquinhos, tem brinquedo em caixa fechada. Ali mais pra frente a gente tem um baúzinho que é bem fechado, é todo de madeira. Tem até as caixas transparentes, é um ponto positivo. Caixa transparente, a criança sabe o que tem dentro e já é uma oportunidade dela te pedir ajuda. Se vocês têm em casa uma criança com autismo, uma criança com alguma outra deficiência que tem dificuldade em pedir ajuda ou na comunicação, um passo legal e uma dica legal é ter em saquinhos ou ter em caixinhas que ela não consiga abrir, mas que ela precise solicitar algum adulto, precise solicitar alguma outra pessoa para já estimular a interação e a comunicação. O que deve ser mudado aqui nessa nossa estante é assim: deixar menos brinquedos da mesma categoria e deixar eles mais visíveis ainda. Embora aqui não tenha tanto brinquedo, talvez na tua casa tu tenha muito brinquedo, talvez tenha uma quantidade muito grande, como a gente falou no início do vídeo, já fez um processo de descarte e ainda acha que isso aqui é muito brinquedo, ou acha que isso aqui é pouco brinquedo e tá dizendo, não viu nada, lá em casa tem uma sala inteira dessa cheia de brinquedo. A gente tem uma solução prática, bonita e bem legal para que vocês possam perceber aonde está o meu erro. Por que o meu filho não brinca? Ele tem 6 caixas de quebra-cabeça e não brinca com nenhum. Muitos personagens, muitos veículos e brinca só com um. Talvez seja porque eles não estão tão visíveis, não estão tão ao acesso do teu filho, ou simplesmente ele não gosta e tu não sabe disso. Talvez o que ele gosta tá lá soterrado embaixo dos outros e nem ele sabe disso. A organização, ela traz um visual para os objetos diferentes. Quando a gente consegue deixar os objetos mais acessíveis, organizados, de forma prática para o dia a dia, ela traz um novo sentido. Vou usar um exemplo do cotidiano, do dia a dia de famílias. Por exemplo, pratos. Às vezes as pessoas têm uns jogos de pratos muito bonitos, mas como tem muita quantidade, fica uma pilha atrás e uma pilha na frente. Consequentemente, tu acaba usando muito mais a pilha que está na frente e mais acessível e mais prático, e os que estão atrás tu não usa tanto. Não quer dizer que tu não gosta deles, só quer dizer que eles não estão tão práticos, né, tão funcionais. Sim. Aqui, por exemplo, tem o caminhãozinho azul ali em cima, que ele é um caminhãozinho de praia. Embaixo dele tem uma caixa com bolinhas e embaixo da caixa tem um cesto que vocês não estão vendo, talvez, que tem bichinhos e personagens ali dentro. Para a criança brincar com os personagens, ela vai ter que tirar o caminhão, vai ter que tirar a caixa de bolinhas para então acessar os personagens. Talvez ela vai achar muito mais prático pegar o dinossauro, então ela vai brincar muito mais. Ela vai brincar muito mais com o dinossauro que tá aqui na frente do que com os personagens.
A técnica que a gente quer ensinar hoje para vocês, ela torna justamente faz esse aproveitamento melhor dos brinquedos. Porque a gente vai ensinar uma forma de que vocês consigam fazer com que a criança perceba todos os brinquedos que ela tem e dê a oportunidade dela usar todos eles e não deixar alguns de escanteio, né, por muito tempo. É uma oportunidade também da gente estimular a criança a brincar com outros tipos de brinquedos. Se tu tem aquela coisa, meu filho só brinca de carrinho, meu filho não brinca com quebra-cabeça, ele não brinca de pintar, ele não faz outras coisas. Tendo essa forma que a gente vai mostrar pra vocês hoje, é muito boa pra isso, porque aí tu consegue colocar brinquedos diferentes e tu consegue também fazer de uma forma em que, assim, se o carrinho é o ápice, é o que ele mais gosta, o dinossauro, dinossauro, se ele vê um dinossauro é o que ele pega, e lápis de cor ele não pega tanto, então a gente pode dar uma rodada. Não vou colocar o dinossauro e o lápis de cor, vou colocar um ursinho e o lápis de cor, que aí, bom, já que não é uma coisa que eu gosto tanto e uma coisa que eu gosto bem pouquinho, são duas coisas que eu gosto mais ou menos, então eu posso explorar melhor elas, né? Tem essa possibilidade também. Porque exemplos como pintar, desenhar, ou então o quebra-cabeça mesmo que o seu filho não goste tanto, é interessante estimular, porque são jogos e brincadeiras que estimulam o desenvolvimento dele de outras formas. Sim. E às vezes ele não pega para brincar ou não utiliza tanto justamente porque ele está competindo com outras coisas que são mais atrativas. Nem vamos falar dos smartphones, dos celulares, dos tablets, né? Não vai entrar nessa categoria de jeito nenhum. Porque nós não consideramos eles como brinquedo e com certeza eles são muito mais atrativos do que qualquer outra coisa. Porque é muito estímulo sem que a criança precise fazer nenhum esforço. Ela quase não faz esforço nem com os olhos, nem para estimular os músculos oculares ela quase estimula, né? É muito pouco. Então, é claro, é uma atividade com muito brilho, com muita emoção ali, né? Com muita coisa acontecendo sem que a criança precise movimentar quase nada. Então, ele é muito mais atrativo do que outras brincadeiras. Então, nesse caso, a gente quer justamente fazer quase que esse comparativo. Assim como tu precisa tirar o celular para que a criança brinque de outras coisas, também em alguns momentos tu pode deixar, como a Jéssica disse, né, só disponível as coisas que ela não explorou tanto ainda, para então ela aprender a explorar. Quem sabe assim, dessa forma ela comece a criar gosto por desenhos, criar gosto por montar um quebra-cabeça, né? É verdade. Não quer dizer que a gente não goste, que a gente não use tablets e smartphones. Não. Muito pelo contrário. Mas a gente tá falando hoje de um vídeo raiz. Vamos brincar raiz, né? Vamos brincar com brinquedo mesmo. Aqueles que estimulam o desenvolvimento, que estimulam o cognitivo, que estimulam várias coisas no nosso corpo e que é show de bola. Então, Jéssica, pode talvez nos trazer, assim, nos explicar um pouco como é que funciona essa técnica, como é que os pais podem aplicar lá na casa deles, começar hoje mesmo a pôr ordem nos brinquedos, a ajudar o seu filho a aproveitar o máximo possível deles. Show! Então assim, vamos primeiro falar da teoria para depois ir para a prática. A gente pode montar aqui bem direitinho como é que fica no final para vocês verem. Primeiro passo, vamos pensar nas categorias que se tem de brinquedos. O que a gente tem aqui com a gente? A gente tem jogos interativos, a gente tem fantoches, mais lá pra ponta, talvez vocês não estejam vendo no vídeo, mas depois vocês vão ver. Tem quebra-cabeça, tem veículos, né, meios de transporte, tem personagens também, jogos de encaixe e é isso. E tem os de desenhar, os lápis de cor e caderno de desenho. Por exemplo, eu tenho um espaço limitado para que a minha criança acesse. No quarto dele só tem uma estante pequena que nem essa. É uma estante pequena, razoavelmente. Mas eu quero que os brinquedos de acesso fiquem aqui. Só que eu tenho muitos brinquedos e eu tenho um outro espaço que eu posso armazenar os brinquedos. Então a minha dica é armazena a maior quantidade de brinquedos ou num armário um pouco maior, onde tu vai ter mais acesso, onde tu vai poder pegar mais em cima, ou em caixinhas. Essas caixas eu não vou conseguir puxar porque acho que vai cair, mas vou tentar. Essas caixas aqui são bem boas. Abri aqui no chão para não dar um barulhão. Elas têm a tampinha que veda, fecha bem fechadinho, fica bem seguro. Não corre o risco de tu pegar o cesto lá de cima e
cai a avalanche de brinquedo em cima de ti. Principalmente isso aqui que é bolinha, né? Que é uma maravilha de guardar. Mas caixas funcionam bem. Tem ali também, depois a gente pode mostrar melhor, caixa de tecido, que aí tem de várias cores, tu pode combinar com o desenho do quarto, tu pode fazer um dia de faça você mesmo e fazer com teu filho, fazer com a família, que é super legal. Tem a opção baú, que fica uma decoração legal, dá pra fazer, se tem um ambiente, um estilo mais retrô, dá pra fazer aqueles baús mais antiguinhos de madeira, fica bem bonitinho, fica bem romântico. E tem a opção cestos. Esses cestinhos são muito práticos. A gente encontra bem barato, né, nas lojinhas. Tem que dar uma pesquisada. Aí vai uma dica assim de economia para os pais. Aquelas caixas organizadoras, eu encontrei para vender nessas lojinhas que vendem tudo. Que são tipo 5, 10, 15, 20 reais, tudo. Que em algum lugar na tua cidade deve ter. E lá eu encontrei eles por menos da metade do preço que se encontra em lojas que são mais... não são próprias para isso, né? Que não são próprias para isso? É que tem lojas que vendem especificamente esses produtos que são produtos organizadores, que a gente chama. Que aí normalmente é um pouco mais barato, ou nessas lojas mais baratas mesmo que tu fala. Só que tem lojas assim, tipo, eu vou no supermercado. O ápice do supermercado não é vender esse tipo de produto, então normalmente lá é mais caro. Então vale dar uma pesquisadinha, uma garimpada nessas lojas assim que tem um pouco de tudo, que tu encontra por um preço bem acessível. Esses cestinhos também, assim, eles foram um achado no meio de uma loja que tinha de tudo também. E eu paguei R$ 9,90 neles. Eles foram muito baratos. E são super funcionais. Para nós lá em casa funciona super bem. Aqui, como vocês podem ver, tem o desenho do carro e da moto, que aqui dentro é onde o meu filho guarda os carrinhos e as motos dele. Porque lá em casa eu acabo não utilizando, eu não utilizo o sistema que a gente vai ensinar hoje aqui, de rodízio de brinquedos, né? Porque o meu filho não tem tanta quantidade de brinquedos. Assim, ele já é uma criança desapegada, né? A gente fez uma seleção. Aqui junto, por exemplo, tem os brinquedos dele junto com os brinquedos da Jéssica, que a Jéssica, como é terapeuta ocupacional, ela utiliza bastante brinquedos em atendimento. Isso. Então, não tem tanto e a gente acaba conseguindo, tipo, um cestinho deste aqui comporta todos os carrinhos, caminhõezinhos e motos que o meu filho tem. Então, funciona super bem. Aí eu desenhei porque como ele não é alfabetizado ainda, com o desenho ele consegue localizar bem direitinho. Sim, e até no caso que eu falei, né? Se você vai colocar na estante, vai colocar numa prateleira mais em cima para não poluir tanto o chão, é uma forma de tu achar, né? E da criança te pedir também. Sei lá, se ela não consegue te pedir, ela vai conseguir pelo menos apontar para onde estão os carrinhos, vai identificar. E aí vocês vão ter uma comunicação melhor e vão conseguir acessar melhor os brinquedos. E a segunda dica, que é bem importante para esse método, é ter poucas opções. De preferência, uma opção. Que aí, tendo uma opção de cada categoria, a gente vai conseguir perceber qual é o tipo de categoria que a criança gosta de brincar mais. Deixar acessível, assim, por exemplo, uma semana para esse kit de brinquedos. Uma semana para esse lápis de cor, uma semana para esses personagens, uma semana para esses carrinhos, outra semana para uma semana para esse jogo, blá, blá, blá. Tenho, sei lá, 5 categorias e uma semana para essas 5 categorias. Ok? Fechou? Na outra semana vai chegar, sei lá, sábado ou até na segunda de manhã mesmo, o dia que vocês se organizarem na rotina. Recolhe aqueles, guarda nas suas caixinhas e já pega outro. O que facilita se a gente tiver uma caixinha para cada categoria? É não precisar entrar num ambiente, revirar aquele ambiente para achar os brinquedos. Tá, então deixa eu só ver se eu entendi. Primeiro, a primeira coisa que os pais precisam fazer em casa seria categorizar todos os brinquedos, todo um montante de brinquedos. Então, todos os personagens eu vou colocar aqui nessa caixa, todos os veículos eu vou botar nessa. Se tiver muita quantidade de carrinho, caminhãozinho, talvez separar por categoria dentro deles. Já separa assim o kit que tu vai colocar naquela semana, por exemplo, os personagens. Tem gente que tem muito personagem, tem criança que gosta muito. Talvez dê uma pilha desse tamanho de personagens. O que eu posso fazer? Separar um saquinho pra Turma da Peppa, um saquinho pro Pocoyo, um saquinho pro Backyardigans, um saquinho pro Blá, outro saquinho pro Super-heróis. Super-heróis, então vai por cada... Não me veio agora categorias de personagens na cabeça, e olha que eu gosto de tantos. Deixa já esses
saquinhos dentro da categoria. A pessoa vai separar todos os brinquedos por categorias. Isso. E dentro disso ela já faz os pacotinhos pra semana, já deixa pronto. Vai ser bem mais prático, porque aproveita que tu já vai estar mexendo ali mesmo e já bota cada um. E outra possibilidade, aí te pergunto, né? Outra possibilidade não seria talvez separar saquinhos da semana, ao invés de talvez categorizar Também. todos? Talvez pegar e botar, este é o saquinho de uma semana, vai ter 3, 4 carrinhos, ou né, um carro, uma moto, uma boneca, uma Barbie, né? Se tu dispor de tempo pra isso, é bem... Talvez fazer por semana, bem é uma interessante. possibilidade também. É uma possibilidade de se lançar. Depende da quantidade de brinquedos que tem, né? Que Isso que eu talvez ia vai dar dizer. muitos saquinhos. Isso que eu ia dizer, depende da quantidade de brinquedos que tem e depende da disponibilidade de tempo que tu tem também, porque talvez o tempo que tu tenha era, eu vou categorizar aqui por tipos de brinquedos e aí no dia eu vejo, porque talvez tu não tenha tempo na hora de pensar cada semana, cada kit, né? Mas é uma possibilidade. Com essa quantidade de brinquedos que a gente tem aqui, é super possível. Super possível. Mas agora, se a gente tem uma sala inteira, eu acho que é mais impossível. Mas desafio você a fazer isso e nos mandar uma foto. Joia. E como organizar isso também, dando uma dica assim como personal organizer, né? Como organizar essas categorias, essa quantidade de brinquedos? A Jéssica falou das caixas, né? As caixas seriam para uso dos pais terem categorizados, porque para a criança do dia a dia, por não ser tão prático, né? Tirando o fato de que se tu quer estimular justamente ela te pedir ajuda, aí talvez é interessante usar alguma caixinha, alguma coisa que ela vai precisar de auxílio para abrir. Mas aí também tem que ficar atento se ao invés de pedir ajuda, ela não tá sempre deixando de brincar com aquilo para escolher outro, né? Então tentar motivar ela a pedir ajuda para também não ficar simplesmente se esquivar disso, né? E aí sempre usar os outros. Tem que ver muito assim, o que tá sendo estimulado para essa criança nesse momento. A criança tá fazendo terapia, então conversa com os terapeutas, vê o que eles indicam também para esse momento, se é deixar mais acessível ou não. Mas o intuito deste método que a gente quer propor para vocês hoje é o grosso, o montante estar não tão acessível, para que a criança não tenha uma fuga daquele ali que ela não gosta tanto, para ir para um outro que ela sabe onde está, e que os que estão na prateleira estejam bem acessíveis. Aí sim, esses, a menos que tu tenha, por exemplo, um jogo interativo que tu quer brincar com ela e ela vai ter que te chamar para usar. Aí vai também da sensibilidade do momento, mas o intuito é que a prateleira esteja acessível para a criança. Aí fechou aquela semana, então, em que eu deixei um brinquedo de cada categoria disponível, fechou aquela semana, eu vou lá e faço o rodízio. Faz o rodízio. Aí tu vai tirar aquele kit da prateleira, esvazia ela, pega o outro kit e coloca ali na prateleira. E no que isso tudo vai ajudar? Para te explicar um pouquinho mais assim, o que isso vai de fato ajudar a criança ali no desenvolvimento dela? Alguns pontos. Ter diversidade na brincadeira, poder generalizar um pouco mais a brincadeira, poder brincar de outros tipos, com outros tipos de brinquedos. Porque às vezes a criança é muito seletiva, principalmente o autista, ele tem o gosto por um tipo de estímulo e vai só naquele estímulo. Então essa aí já é uma dica muito boa na hora de fazer a seleção do kit. O que eu vou deixar para não competir tanto, para o meu filho poder explorar os outros brinquedos. Outra coisa é independência, porque de certa forma também a gente está pensando numa prateleira que é baixinha. Se a criança é mais baixa e não consegue acessar essa última, eu posso deixar um banquinho, que aqui a gente chama de mochinho, os banquinhos baixos, para ela subir, já pegar os brinquedos. Então é independência, autonomia também, porque ela vai escolher como é que ela pode brincar naquele momento. Aí vocês podem me dizer, mas não é tanta autonomia, porque eu que vou escolher os brinquedos para ela. Ok, isso falando de uma criança que talvez não consiga escolher os seus brinquedos, tu vai estar auxiliando ela a diversificar. Mas se o teu filho já é um pouco maior, ele também pode te ajudar. É uma outra possibilidade, daí com outro viés, dele te ajudar a escolher o kit da semana. Que aí também já foge um pouco da questão de eu conseguir identificar o que o meu filho gosta. Porque outra possibilidade de estímulo é identificar o que o meu filho gosta de brincar. Tá chegando o fim do ano, a gente quer fazer um descarte, mas eu nem sei o que ele gosta, o que ele não gosta. Nem ele sabe quais os brinquedos que ele não brinca mais.
Se tu fizer o teste por 1 mês, se tu conseguir ter 4 semanas, 4 kits, no final tu vai conseguir fazer esse descarte com mais tranquilidade. Por quê? Porque tu vai perceber que ao longo dessas 4 semanas, ele não brincou com um quebra-cabeça específico, ou ele não brincou com um personagem específico. Aquele personagem ou já não tá mais no gosto dele, ou não atrai tanto, então não tem muito por que ele ficar ali ocupando um espaço, desorganizando um pouco o ambiente, e ele pode ser útil para outra criança, e aí já é um momento também que tu pode ensinar pro teu filho o desapego, a doação e o cuidado com o próximo. Não estimular essa criança a ser uma criança acumuladora, a ter o que ela não precisa ter em casa, a ter o que ela não gosta de ter em casa. Nós fizemos um vídeo que fala sobre a importância do brincar. Lá também a gente explicou mais sobre por que é importante brincar diverso, por que é importante a criança explorar bem os brinquedos, né? Tirar toda a potencialidade de cada brinquedo. Nós falamos da pilha de brinquedos. Porque quando a gente tem muito brinquedo num mesmo espaço, tudo meio um por cima do outro, meio bagunçado, a criança quase que enxerga aquilo como uma única coisa, que é a pilha de brinquedos. Então aquilo que tá mais embaixo, ou até mesmo o que tá bem em cima, mas tá misturado com tudo, ela não enxerga. É difícil de enxergar toda a potencialidade daquilo quando tá bagunçado. Pega um carrinho que tá no meio de uma pilha de carrinhos, a criança não enxerga todo o potencial dele do que aquele carrinho sozinho numa prateleira onde ela tem apenas ele para brincar. Ela vai observar ele com outros olhos e vai aproveitar muito mais. Vamos para a parte prática, então? Vamos mostrar como é que a gente faz a parte prática de organizar? Essa prateleirinha linda, a gente quer mostrar que a gente categorizou. Aqui tem animais, aqui tem bolinhas, aí sim, bolas de piscina de bolinha e bolinhas extras. Aí tem uma mini caixinha organizadora para elas. O jogo que já estava no pacote, ele pode manter no pacote para não se perder. Uma caixa de fantoches e coisas de tecido. Jogos interativos, que aí também envolve quebra-cabeça, tudo que é tipo de jogo que pode ser interativo com outra criança ou até mesmo para jogar sozinho, mas é quebra-cabeça, é joguinho que tem de papel, de madeira, pula pirata, tem uma tortinha aqui que é muito legal, ela é educativa, essa torta é muito show, tu pode colocar nos iguais, pode ir por cores, ela é bem divertida de brincar. Tudo isso numa caixa, porque é um tipo de categoria, são jogos em geral. Ali, mais para trás, a gente tem brinquedos que são mais usados em praia, como o caminhão, que tem as pazinhas, as coisinhas de mexer na areia, de fazer castelinho. Tem uma bola que estava esquecida no fundo do saco do cesto de veículos. Então esse é um momento em que a gente acha coisas diferentes. Também tem uma pescaria. Aqui todos os veículos. Aí assim, a gente, como vai deixar essa caixa aqui no chão, a gente tem a possibilidade de colocar os maiores empilhados em cima. Também tem a possibilidade de a gente colocar esses que são grandões separados dos pequenos. Isso foi uma escolha nossa e aí vocês têm liberdade para escolher também como achar melhor até na estética da casa de vocês.
Tem um cantinho lá que tem os livros, que também estão em outra caixinha. O baú pode ser usado para colocar isso, pode ser usado para colocar os papéis, livros, itens de colorir, canetinha, lápis de cor, giz de cera, isso tudo pode ficar junto numa coisa só, que aí pode ser a categoria de papelaria, massinhas de modelar e gelecas. Depois da correria que vocês viram aí, olha só a diferença. Imagina a criança que chegou naquele ambiente anterior e que chega nesse ambiente e que ela olha e pode entender o que tem ali, ela pode perceber melhor. Pensando numa criança autista, tem muito menos estímulo ali, né? Ou em alguma criança que tem algum outro tipo de limitação também, que vai desorganizar ela com essa quantidade de estímulos muito grandes. Um déficit de atenção. Déficit de atenção, que tu consegue até para te pedir, para te demandar alguma instrução para a criança, né? Vai lá e pega tal brinquedo, ela vai chegar, tal brinquedo, prateleira, ela vai fazer o escaneamento aqui, olhou, pá, tá ali, peguei e vou brincar com o pai e com a mãe. É uma interação diferente, é um estímulo diferente, um pouco mais agradável, um pouco mais ameno e que a gente aposta que dá super certo quando tu precisa desse tipo de intervenção um pouquinho mais focal e um pouquinho mais funcional. A gente estava discutindo assim, é pouco brinquedo, né? A gente ficou, talvez vocês, mas é pouquíssimo brinquedo. Mas pensa, é uma semana em que essa criança vai esgotar as possibilidades desses brinquedos. Se tu vê que uma semana é muito tempo, pode reduzir esse rodízio também. Se tu conseguir fazer esse rodízio em meia semana, beleza. Aí vai do feeling, da sensibilidade de cada um para conhecer o seu filho, para se conhecer e ver o que dá para fazer. Lembrando que também tá prático, porque tá tudo categorizado, né? As categorias que a gente mostrou antes, que a gente fez, tu já vai ter organizado em alguma peça da tua casa, onde tu consiga acessar. Muito simples também, né? Se quiser reduzir para 2, 3 dias, tu vai lá e troca, ó. Devolvi esse boneco, vou pegar outro, né? Enfim. Tranquilo. A própria criança, se te disser, esse eu não gosto, tá, já tira, já troca, e aquele ali, se ela já fez esse escândalo pelo brinquedo, já tira fora da categoria, né? Bom, esse é um que tu sabe que pode ser descartado. Só para explicar e para lembrar, então, quais as categorias que a gente pode ter em casa. Aqui em cima tem os mais de papelaria, que aí tem um quadrinho para desenhar. Até queria dar a dica, se na sala que vocês tem uma mesinha, melhor que esses itens fiquem na mesinha. Como a nossa prateleira é um pouco limitada e esse quadro é um pouquinho grande, nós deixamos em cima, que aí fica fácil para tirar e botar na mesa. Mas, se possível, já deixa isso já na mesinha ou num cantinho onde a criança vai poder chegar e já desenhar. Amoebas, slimes, massinhas, sempre. Aí pode ser uma categoria também, se a criança tem mais. Quebra-cabeças, livro, fantoche, um jogo de ação e reação, que é bem legal e também estimula tanto para brincar com pares quanto a ação e reação mesmo. Kits, como é uma criança que a gente sabe que gosta muito de veículos, meios de transporte, gosta de animais, principalmente de dinossauros, tem vários kits de dinossauro, a gente deixou esses são os dinossauros emborrachados. Aí semana que vem a gente vai colocar os dinossauros de plástico, semana que vem os mais realistas, e aí você vai trocando. Aviões, um carro, um veículo maiorzinho, caso queira pegar e brincar na rua, alguma coisa desse tipo. A bola, que tava soterrada lá. E aí tem alguns itens que podem ser fixos, como o Barney, que é um
um item até decorativo, que às vezes a criança não brinca muito, mas pode dar um charme legal para o ambiente. O cavalinho. Tem alguns brinquedos que são ou muito grandes ou muito pesados que eles podem até fazer parte da decoração. Acho que é isso, acho que falamos tudo. Se vocês ainda têm alguma dúvida ou até alguma dica para lançar aí que possa contribuir para esse método, pode colocar lá nos comentários. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja uma solução prática para quem tem muito brinquedo, para quem não sabe o que fazer com a sua peça de brinquedos, como organizar também, né? E é isso, pessoal. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. O link tá sempre aqui embaixo na descrição. Se inscrevam no canal e ativem o sininho, senão vocês não vão saber quando a gente lança vídeo. Falou, pessoal. Obrigada!